Dia 12 de março de 2014, essa data já entrou para a história. Nossas equipes acompanharam durante todo o dia a movimentação na Câmara de Vereadores de Campo Grande. Centenas de pessoas de dentro e de fora do plenário também acompanharam a votação dos 29 parlamentares que resultou na cassação do mandato do prefeito de Campo Grande, Alcides Bernal. As portas da Câmara foram abertas para o público por volta da 1h30 da tarde. Todos foram revistados. Os policiais apreenderam com 2 pessoas uma faca e um spray de pimenta. Dentro do plenário, lotação máxima. Os 364 lugares foram ocupados. O relatório da comissão processante com os motivos para a cassação começou a ser lido às 2h20 da tarde. Foram 104 páginas. O prefeito Alcides Bernal, do PP, chegou à Câmara por volta das 4h30. Depois de 3 horas de leitura do relatório, os parlamentares decidiram abrir um espaço para discursos que não estava previsto no cronograma inicial. 8 vereadores falaram na tribuna. Do lado de fora da Câmara, o público acompanhou a votação por um telão. O plenário continuou lotado e foi difícil controlar os ânimos. Durante a sessão, o público se exaltou, por isso, os cerca de 100 homens da Polícia Militar tiveram que mudar a estratégia de segurança. Além de ocupar aqui na frente do plenário, eles também tiveram que fechar aqui o corredor. Do lado de lá estão os manifestantes a favor do prefeito e aqui desse lado os contrários. Durante a fala de um dos vereadores, o líder do prefeito Alex do PT e o vereador Paulo Ciufi do PMDB se desentenderam e foram separados por outros parlamentares. A defesa teve 2 horas para se justificar. O primeiro a falar foi o advogado de Alcides Bernal, Jesus Sobrinho. Ele explicou por que foram feitos os contratos emergenciais e por que o município deixou de pagar fornecedores. Motivos para a abertura da comissão. Na sequência, foi a vez de Alcides Bernal falar. Ele usou a maior parte do tempo para negar irregularidades. Eu preservei o interesse coletivo. Nós convocamos uma licitação emergencial, onde várias empresas participaram. E o resultado foi, senhores vereadores e senhoras vereadoras, de uma economia garantida para o nosso município de mais de 3 milhões de reais. Durante a defesa, cadeiras de vereadores ficaram vazias. Quase a metade deles saiu do plenário. Houve conversas de bastidores. A base do prefeito tentava conquistar mais votos favoráveis. Nós construímos condições para obter mais votos, mas infelizmente é uma luta de bastidores. Passava das 11 da noite quando começou a votação aberta. Vereadora Luísa Ribeiro, vota não. Portanto, a administração pública realizou um valor gasto a mais de R$ 24.657,50. Voto sim. Teve vereador que revelou a mudança de voto na última hora. Então, infelizmente, eu avisei vocês que meu voto só seria através de um pedido do amigo meu, se os companheiros não roerem a corda. Roer a corda, eu vou votar sim. Já com a maioria de votos pela cassação, Alcides Bernal não esperou a votação terminar. Pouco antes de entrar no carro, ele conversou com nossa equipe. É um golpe político e criminoso. Cooptaram vereadores, oferecendo vantagens ilícitas. E nós vamos recorrer à justiça. Foram 23 votos a favor da cassação e 6 contrários. Pouco depois da meia-noite, o presidente da Câmara, Mário César, do PMDB, anunciou a decisão. Declaro cassado e, portanto, afastado definitivamente do cargo de prefeito da cidade de Campo Grande, o senhor Alcides Jesus Peralta Bernal. Com a decisão, Alcides Bernal perde os direitos políticos por 8 anos. Agora vai assumir o cargo de prefeito o vice Gilmar Olarte, do mesmo partido. A posse vai ser nesta quinta-feira às 9 da manhã, aqui na Câmara de Vereadores. É muita expectativa, né? Os vereadores que votaram contra a cassação do prefeito Alcides Bernal foram Zeca do PT,
Alex do PT, Ayrton Araújo, também do PT, Luísa Ribeiro do PPS, Cazuza do PP e Paulo Pedra do PDT. A lista completa de quem votou contra e quem votou a favor você encontra na nossa página na internet, que é o g1.com.br/TV Morena. E ainda nessa edição nós vamos conferir uma entrevista com o vice-prefeito que agora foi empossado, será empossado hoje pela manhã ainda, Gilmar Olarte. Um entrevistado com um advogado que vai falar sobre essa questão jurídica, né, Daniele? A gente tem dúvidas. Havia a expectativa se a sessão aconteceria. Ela aconteceu. Agora, é possível reverter tudo isso, Daniele? Bom dia para você. Bom dia, Ginês. Olha, na opinião do nosso convidado aqui, o Lucas Rosa, que é advogado constitucionalista, é muito difícil, viu? A gente vai conversar com ele agora para saber os detalhes disso. Há uma possibilidade de reverter essa decisão? Do ponto de vista jurídico, tecnicamente, a regra é que o Poder Judiciário não pode intervir na atividade fiscalizatória. Isso significa que a análise judicial ela é restrita, ela é menor do que o normalmente ocorre. A decisão tomada ontem pela Câmara de Vereadores de Campo Grande é uma decisão preponderantemente política. Então, a respeito dela, não pode o Poder Judiciário deliberar. Não há hipótese, portanto, não há possibilidade de controle judicial a respeito do mérito do que foi decidido ontem pela Câmara. Agora, você estava me explicando que ainda tem um recurso aqui no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul que pode mudar alguma coisa? Exatamente. No início do processo de impeachment, o prefeito ajuizou um mandado de segurança questionando o recebimento da denúncia, o primeiro ato do processo. Hoje, esse recurso, esse processo, pende de julgamento no Tribunal de Justiça, porque em primeiro grau o Judiciário disse que não houve ilegalidade, o recebimento foi perfeitamente compatível com o ordenamento jurídico. Eventualmente, caso o Tribunal de Justiça acolha esse recurso de apelação, o ato de recebimento da denúncia será anulado e o efeito dessa anulação vai alcançar todos os atos posteriores que foram praticados no processo de impeachment. Significa dizer que vai atingir a decisão de ontem da Câmara de Vereadores. Muito obrigada pelas informações por enquanto, Ginês. Parece que ainda vem polêmica por aí. É um debate que gera muitas dúvidas. Eu aproveito aqui a presença do Wilson Leite Correia, que é presidente da Associação dos Magistrados de Mato Grosso do Sul, e até complementando o que disse o advogado, doutor, o prefeito Alcides Bernal saiu da sessão dizendo que vai recorrer. Nós vimos ali o advogado dizendo que isso é praticamente difícil de acontecer, mas qual que é a visão do senhor, pela experiência que o senhor tem nessa área jurídica? Nós precisamos pontuar duas situações para esclarecer isso. Primeiro é que, em relação ao julgamento em si, a acusação contra o prefeito, se ele cometeu ou não o fato, é a Câmara que decide isso. A decisão da Câmara é soberana, e o Judiciário não pode entrar nessa situação. Não pode alterar a decisão da Câmara. Não cabe recurso disso. Mas, de qualquer forma, sempre cabe a discussão sobre formalidades do procedimento. É possível que tenha ocorrido algum vício no procedimento e isso pode ser questionado judicialmente. Deixa só para a gente entender, que a questão jurídica às vezes é complicada para quem não é da área. A decisão da Câmara não se muda, mas eu posso, por exemplo, judicialmente mudar ou então cancelar todo esse trabalho antes de ter havido essa sessão de julgamento? Por exemplo, dizendo que essa sessão era irregular, que não deveria ter acontecido, isso é possível? Desde que exista seja levado ao Poder Judiciário algum fundamento relacionado à legalidade do ato, é possível que o Judiciário decida sobre isso. É preciso que o prefeito entre com a medida judicial cabível, né, e discuta essa questão. Mas, a rigor, o Judiciário não pode entrar no mérito dessa decisão de absolvição ou condenação. No caso, foi a condenação do prefeito pela Câmara. Como que o senhor avalia as decisões recentes do Superior Tribunal de Justiça e também do Supremo Tribunal Federal, os dois órgãos máximos lá em Brasília, em relação pela continuidade dos trabalhos na Câmara Municipal de Campo Grande? Essas decisões do STJ e do Supremo, elas são precárias, elas são provisórias. Elas dizem respeito à providência urgente, porque o Poder Legislativo precisava continuar com o processo, e então, na verdade, é uma decisão provisória. A decisão definitiva será aquela que vai ser proferida no recurso de apelação, que foi mencionada pelo advogado que foi entrevistado, em relação à sentença do juiz, que entendeu que o processo poderia prosseguir. Então, nós vamos ter aí, nos próximos dias, no próximo mês,
uma decisão do Tribunal de Justiça sobre esse recurso de apelação do prefeito, que não concordou com a decisão do juiz no sentido de que o processo está correto. Até aproveitando, a gente vai voltar a falar ao vivo com a Daniele Escher, que está com o advogado constitucionalista, o Lucas Rosa. Daniele, está previsto para daqui a pouco, né? Prevista para daqui a pouco a posse do vice-prefeito Gilmar Olarte, né? Isso é muito rápido, né? O prefeito Bernal já saiu do comando oficialmente e vai assumir às 9 da manhã, a previsão, o Gilmar Olarte. Assumindo o prefeito novo, isso seria uma forma de sacramentar a questão ou ainda é possível reverter do ponto de vista jurídico, mesmo com a posse oficial do novo prefeito? Ginês fez essa pergunta, eu vou passar direto para o senhor, então. Pois é, Ginês. É certo que com o passar do tempo as coisas, as situações jurídicas vão se consolidando, mas isso não impede seja revertida a decisão tomada ontem pelo aspecto processual, conforme mencionou o Dr. Wilson. Então o recurso de apelação, caso seja acolhido futuramente, ele faz com que todos os atos praticados posteriormente ao recebimento da denúncia sejam anulados. Isso faz com que o prefeito volte a integrar o cargo de chefe da administração municipal e que o processo volte a ter que tramitar normalmente desde o seu início. Então não há perda de objeto. O prefeito pode, apenas por essa questão processual, eventualmente voltar ao mandato para o qual foi eleito. Agora, rapidamente, doutor, tem um recurso ainda no Superior Tribunal de Justiça. Isso pode mudar alguma coisa? Não. Nós podemos entender que houve perda do objeto, porque o objetivo do recurso no Superior Tribunal de Justiça, que foi apresentado para o órgão colegiado, é que a sessão não fosse realizada. Ela foi realizada com base numa decisão judicial do presidente do STJ, então não há como reverter a deliberação que foi realizada ontem. Muito obrigada pelas informações, Ginês. Ok, Daniele, a gente entendeu um pouco aí de como funciona essa questão. Doutor, em relação a essa celeuma toda jurídica, o senhor avalia como magistrado que houve, de certa forma, um desgaste tanto político quanto jurídico em torno dessa questão toda? Com certeza houve um desgaste, inclusive para o Poder Judiciário, porque nós tivemos sucessivos recursos interpostos pelas partes, né, pelos interessados. Em dezembro, né, que ficou bem evidente aquela troca de decisões, né? A marcação de uma sessão de julgamento no final do ano, também me parece que o momento também não era o mais oportuno, né? Mas isso reforça uma bandeira da magistratura, que é a eliminação da quantidade de recursos que nós temos no nosso sistema. Nós temos uma proposta de emenda constitucional no Congresso Nacional, chamada PEC 15, PEC do ministro Peluso, que reduz a quantidade de recursos. Nós precisamos diminuir a quantidade de recursos e fortalecer a decisão do juiz de primeira instância. A decisão do juiz tem que ter um valor maior. É isso que nós precisamos avançar nisso para evitar essas situações contraditórias. Porque sempre tem uma decisão, mas sempre tem um recurso e isso acaba travando todo o processo, né? E é preciso deixar claro que não é o judiciário que cria o recurso, é a legislação que prevê, e aí aquele que é contrariado acaba interpondo o recurso. Tá ok, eu conversei com o juiz Wilson Leite Correia, que é presidente da Associação dos Magistrados de Mato Grosso do Sul, e eu agradeço muito as informações, a presença aqui no Bom Dia MS. Bom dia, obrigado. Bem, falando